Agora 7 horas e 50 minutos em Goiânia, faltam 10 minutos para as 8 da manhã. A gente confere a partir de agora a entrevista ao vivo com o presidente do MDB em Goiás, o ex-deputado federal Daniel Vilela. Daniel, obrigado pelo contato aqui com a gente na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens, Cileide e todos os ouvintes. Contato em áudio e vídeo, superadas as dificuldades técnicas. Entrevista começando e o Daniel com a gente, Cileide. Bom dia, Daniel. Nesta semana, o MDB fez uma reunião com a sua executiva para discutir aí ações para o futuro. O que o MDB vai mirar neste ano de 2021? Bem, Cileide, foi uma primeira reunião que a gente pudesse ouvir aí a todos os integrantes da executiva do partido. Estiveram também presentes o presidente do MDB jovem, outras lideranças emergentes aí do MDB, como o Márcio, que foi nosso candidato a prefeito e é o presidente do MDB em Anápolis. Enfim, foi uma executiva ampliada para a gente poder discutir e ouvir as sugestões para a construção de uma agenda do partido para esse ano pré-eleitoral. É um ano que a gente vai buscar dialogar com a base do partido no interior, que vai procurar iniciar o trabalho da montagem da chapa de deputado estadual e de deputado federal. Foi uma reunião para que a gente pudesse distribuir missões também, compartilhar aí o trabalho efetivo do partido, e foi uma reunião bastante produtiva, bastante positiva e otimista por parte do partido. Nós acreditamos que o cenário de 2022 será um cenário muito positivo aí para o MDB em Goiás e o MDB nacional. Bom, há uma pergunta, né, que todo mundo se faz, é como que o MDB sobreviverá agora sem Iris Rezende e sem Maguito Vilela. Obviamente que eram duas lideranças muito fortes, né, dentro do MDB, com personalidades muito marcantes, e a ausência dos dois vai afetar diretamente o MDB. Como é que vocês estão pensando nisso? Quer dizer, quem é o MDB pós-Maguito e pós-Iris? Bom, Cileide, o MDB, ao longo desses 20 e tantos anos, ele sempre vem respondendo nas urnas esse questionamento que é feito. Quando, em 98, nós perdemos as eleições, o Iris era nosso candidato a governador, e depois de alguns anos administrando o Estado, todo mundo também se questionava e imaginava, não, o PMDB agora vai acabar, o PMDB agora perdeu a sua força, e é um partido que sobreviveu à oposição durante tantos anos e durante todo esse tempo. É um partido muito enraizado, um partido que o fato de estar sempre disputando as eleições, sempre tendo candidato, o faz ser um protagonista político em todos os municípios do Estado. Não tem um município do Estado que o MDB não é procurado para um líder estar presente, para um líder se filiar, até mesmo naqueles municípios onde o partido está ou esteve fragilizado em algum momento desses anos. Então, assim, nós temos o Iris e acreditamos muito que ele será sempre o nosso grande conselheiro, um grande orientador. Ele está lá no seu escritório, recebendo os amigos, recebendo os companheiros políticos, orientando, conversando, dialogando, e ele continuará tendo um papel decisivo nesses aconselhamentos aí. O partido se renova com muita facilidade, como eu disse, não existe cadeira vazia dentro do MDB. Um exemplo disso em Anápolis, onde o partido teve momentos de muita fragilidade e hoje disputou a eleição, quase chegou ao segundo turno, lançou e apresentou uma liderança nova, preparada, competente, que está muito engajada na construção de um projeto político naquela cidade, e tantas outras regiões. No entorno de Brasília, nós nos fortalecemos muito. Teve aí a vitória do prefeito Pablo, estivemos em segundo lugar em 3 cidades importantes. Enfim, é um partido que sempre se renova e que nós acreditamos que, lógico, mantendo aí a direção, os conselhos do nosso líder Iris, nós também teremos aí novos líderes que irão sustentar, fortalecer e dar o crescimento que o partido precisa a partir do ano que vem.
Daniel, mas nesses momentos lá atrás, em que você falou que as pessoas se perguntavam como é que o MDB vai sobreviver, o MDB tinha eles, tinha Íris e tinha Maguito, né? E tanto que Maguito foi uma liderança que ganhou uma eleição agora na capital, que é um fato importante. O Íris era o principal líder, né, do MDB até a sua aposentadoria. Agora, de fato, é sem os dois. É sem Íris e é sem Maguito. Eu me lembro de uma entrevista que Maguito deu a Sagres em 2018, quando ele falou que você seria o candidato a governador, ele ainda disse isso. Não, nós precisamos pensar em MDB sem Íris e sem Maguito. Só que isso não aconteceu. Na eleição de 2020, olha o MDB com Íris e Maguito, os dois principais líderes. Agora não, agora em tese é assim os dois. E aí? Bom, Cileide, acho que esse é um desafio de qualquer partido quando acontecem situações com seus líderes, como aconteceu conosco, né? A aposentadoria do prefeito Íris e, infelizmente, o falecimento do meu pai, o nosso líder Maguito. Então, a gente está com muito otimismo, a gente tem dialogado, o que nos deixa bastante otimista também foi o crescimento que o partido teve. Às vezes as pessoas olham só o número de prefeitos eleitos, mas o partido ele acabou disputando as eleições num número muito maior de municípios, perdeu muitas eleições por poucos votos, e o que comprova isso, inclusive, é que o MDB teve quase o dobro de votos do segundo partido mais votado aqui em Goiás. Então isso mostra a força de um partido. O que a gente vai buscar é um novo modelo dentro do partido de liderança, de uma liderança mais compartilhada, mais regionalizada, tomando as decisões aí de uma forma inteligente para a eleição de 2022. O fato de 2022 não ter coligações proporcionais pela primeira vez para uma eleição do Congresso Nacional vai, sem dúvida nenhuma, ser um divisor de águas no país. As discussões que a gente participa em Brasília, eu sou vice-presidente nacional do partido, integrante da Executiva Nacional, é que o Congresso, a Câmara dos Deputados, a partir de 2023, especialmente a Câmara, terá aí 95% das suas cadeiras ocupadas por 8 partidos, no máximo 8 partidos. Então, haverá um novo momento em relação às questões partidárias no Brasil, né? Acho que esse é o objetivo que o Congresso tenta alcançar com as mudanças eleitorais que ocorreram. Me falaram que, inclusive, farão outras no sentido de ainda dificultar ainda mais essa proliferação aí de partidos. Então, acho que tem um contexto maior também que vai fortalecer e facilitar para que o partido volte a ter mais protagonismo, que ocupe um número maior de cadeiras nos legislativos e, obviamente, nos executivos. Daniel, você esteve com o governador Ronaldo Caiado agora, recentemente, e não foi ainda visitar o prefeito Íris Rezende depois que ele está lá atendendo no escritório. Isso significa que você está mais próximo de um do que do outro? Não, de forma nenhuma. Até porque o prefeito Íris eu tenho uma relação constante, pessoal. Por telefone a gente sempre está se comunicando e eu agendei para ir lá amanhã. Ele está recebendo algumas pessoas, mas de repente passa um final de semana, uma semana na fazenda, então foi por uma questão de agenda mesmo. Eu estarei com ele amanhã, tem uma relação de muita admiração, de muito respeito e sem dúvida nenhuma o nosso grande orientador. Em 2000 e agora, nessa eleição de 2018, o MDB foi oposição ao governo e dentro do MDB restaram aí várias contrariedades, pessoas contrariadas com as decisões tomadas pelo partido, afastou prefeitos por conta da infidelidade. E agora, qual que é o estágio atual do MDB? Você acha que vocês estão mais unidos ou ainda tem movimentos internos que defendem uma aproximação com o governo de Caiado? Não, eu vejo hoje um partido muito unido, um partido que se sente aí compartilhar as decisões entre os seus líderes. Acho que a reunião de segunda-feira ficou muito claro isso. Hoje, inclusive, tem uma declaração do senador Luiz do Carmo, que naturalmente, por razões óbvias,
né, teve uma manifestação de apoio ao governador Ronaldo Caiado em 2018, ele manifestando aí o seu interesse de colaborar com o fortalecimento do partido. Então, assim, nós acreditamos que nós vivemos um momento muito positivo dentro do partido, de unidade, de crescimento, de novas figuras, de novos líderes, não só novos na idade, mas novos que não disputavam a eleição, que vieram a somar. Posso dar outro exemplo aqui, o Márcio lá de Porangatu, que perdeu a eleição por 35 votos, um pequeno empresário muito bem sucedido e que veio também trazer uma força muito grande para o partido lá. Então, de fato, é um momento bastante positivo e de muito otimismo para nós. Sileide, eu estava mexendo nesse final de semana em alguns arquivos do meu pai, em alguns documentos, e eu encontrei uma revista lá, que fazia uma revista bastante antiga, e na eleição onde o Mauro Borges foi candidato pelo PMDB, alguns prefeitos também não o apoiaram. E logo em seguida o partido tomou a decisão de expulsá-los. Então, isso é algo que já aconteceu em outras oportunidades, é algo, digamos assim, comum, não só no MDB, mas no ambiente político, né, onde você possa tomar decisões e buscar uma unidade do partido e tudo mais. Então, só queria compartilhar com você que é pesquisadora, que é uma pessoa que conhece muito da história política do nosso estado, depois você dá uma procurada nisso aí, eu vou compartilhar com você também esse material. Me fotografa e manda esse material que eu quero ver. Daniel, essa entrevista do Luiz do Carmo hoje, ele havia concedido para Sagres na quinta-feira da semana passada, e ele informou que teria uma reunião com você na segunda-feira e disse que ele tinha, isso que ele falou hoje no Jornal Popular, né? Ele repetiu na nossa entrevista, ele disse que ele é do MDB, sempre foi do MDB, foi o MDB que abriu vaga para ele ser candidato a senador, e que ele hoje defende a continuidade da ligação do MDB, ou gostaria de ver o MDB ligado ao governo do Estado, mas diz que colocaria o futuro dele dentro do MDB nas suas mãos. Ele ia perguntar para você, Daniel, o que você quer de mim? O que o partido reserva para mim? E aí eu pergunto, vocês conversaram? E o que o MDB vai reservar para o senador Luiz do Carmo? Bom, eu tenho respeito e uma amizade pelo senador Luiz do Carmo muito grande. Nós somos deputados estaduais juntos. E pouca gente sabe, Sileide, mas em 2018, antes da eleição, eu tive fazendo uma visita na casa do Luiz e disse para ele, Luiz, eu não posso te cobrar um posicionamento partidário nesse momento, apoio à minha candidatura, porque você todos os dias coloca a cabeça no travesseiro e vislumbra a possibilidade de se tornar um senador da República. O que aconteceu? Hoje, nós temos que entender que ele é um representante importante do partido, que exerce o mandato de senador e que, naturalmente, quer ter a oportunidade de continuar exercendo essa representação do partido e do Estado de Goiás no Senado, ganhando as eleições de 2022, né? O que eu disse para ele é que a política é muito dinâmica, as coisas mudam muito rapidamente. O partido hoje está num momento de oposição, porque foi eleito para ser oposição em 2018, então é natural que exerça esse papel, é coerente da nossa parte exercer esse papel, mas que as decisões de 2022 serão tomadas em 2022. E aí é preciso fazer toda uma avaliação conjunta dessas decisões, de quais seriam os melhores nomes, aqueles que têm maior capacidade de ser bem-sucedido no projeto eleitoral para o partido e para o Estado, aquele que vai apresentar um projeto em melhores condições. Ele está sentado na cadeira e é natural que ele tenha aí, talvez, até uma facilidade para se garantir como candidato ao Senado. E nós conversamos e vamos encontrar um caminho onde a gente possa fortalecer o partido, onde ele possa se fortalecer politicamente no Estado e internamente dentro do partido, e mais à frente, em 2022, tomar uma decisão aí da possibilidade dele ser um candidato representante do partido ao Senado ou não. Vai depender do quadro lá na frente e também de como ele conseguiu se projetar politicamente neste ano que resta até lá.
Com certeza. Eu até disse para ele, falei, ô Luiz, senador, imagina que há 2 anos atrás, quem iria dizer que nós teríamos uma eleição municipal disputada por Marguito e Vanderlan, né? Que chegou em determinado momento até ter o próprio Marguito como suplente do Vanderlan na candidatura ao Senado. Então, assim, são coisas... A gente sempre tem buscado ser coerente, sempre manter uma linha, sempre apresentar um projeto que seja não só coerente, mas que pense no Estado, que leve em consideração o Estado. Então, assim, as coisas mudam muito, né? E pode ser, com toda certeza, na condição de senador que com toda a capacidade que tem de um mandato de senador, que ele seja o nosso candidato ao Senado. Mas as coisas precisam acontecer no devido tempo, né? Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu gostaria que as coisas acontecessem de forma mais antecipada, mas infelizmente na política as decisões acabam ocorrendo nos últimos minutos sempre, né? Daniel, você repetiu agora há pouco que o MDB foi eleito para estar na oposição e que é natural que o partido esteja na oposição a Ronaldo Caiado. No entanto, agora na eleição de 2020, já que tudo é muito dinâmico, como você disse, o MDB chegou a propor uma aliança para a chapa de Marguito Vilela à Prefeitura de Goiânia para Ronaldo Caiado. E essa aliança só não aconteceu porque o Ronaldo Caiado optou por apoiar a candidatura de Vanderlan Cardoso. Quer dizer, então não era também natural que o MDB agora se aproximasse do governo em função dessa tentativa de proximidade que ocorreu no ano passado? Cileide, eu não nego que isso foi uma possibilidade que aconteceu naquele momento. Agora, ali se estava discutindo a continuidade ou não de um projeto que o MDB liderava sobre a liderança do prefeito Íris, né? Então, nós estávamos discutindo ali um projeto para Goiânia, um projeto da eleição municipal. Eu penso que o MDB ele precisa até 2022 se posicionar como oposição e sempre procuro ressaltar que não é uma oposição irresponsável de ataques à pessoa, à figura do governador, da sua equipe, né? Tem que ser uma oposição inteligente de apontar os erros, porque isso é que faz um governo se mexer. Se o governo não tem oposição, ele com certeza tem a possibilidade de errar muito mais, de tomar decisões de forma arbitrária, de uma forma equivocada. Então, os partidos de oposição, eles precisam tomar essas decisões para poder colaborar com o Estado, né? Dentro de um papel democrático. Isso é muito importante, esse papel de oposição. Em 2022, o partido e todos os outros partidos vão fazer uma análise em relação aos próximos 4 anos. A eleição vai apresentar aos eleitores aquilo que ele acha que é o melhor para os próximos 4 anos. E aí sim vai ser discutido as alianças, as possibilidades de candidatura. Então eu entendo que é natural, tanto que a janela partidária, no caso dos mandatários do Legislativo, quando nós votamos, eu ainda era deputado federal na época, colocando a janela no último ano do mandato, porque a gente entendia que um parlamentar não pode mudar de mandato antes do último ano, porque ele representa aquele partido, representa aquele projeto ao longo do seu mandato. No último ano, se ele não quiser mais, se ele não estiver mais confortável, se por outras razões ele queira sair do partido, de um grupo político, se ele queira defender um outro projeto, ele sai na eminência da eleição ali e se projeta e se candidata por um outro partido ou por um outro grupo político. Então, eu entendo que a gente precisa olhar o contexto do papel político de cada partido, a coerência de acordo com um mandato inteiro, né? Daniel, você é pré-candidato a governo em 2022? Já é uma definição, assim, para o partido? E eu conversei com o Humberto Aidar, disse que não foi a reunião da executiva, porque não estava em Goiânia, mas que conversou com você.
e ele critica o que ele chama de forçação de barra para que você já se coloque como pré-candidato para facilitar a formação de chapas proporcionais aí. Que essa forçação é de quem está com algum receio de se vai ter chance de ser eleito lá em 2022 e quer ter logo um pré-candidato ao governo para ajudar a atrair, enfim, lideranças e formar chapas fortes. Tem essa forçação de barra e você já é pré-candidato ao governo agora? Não, Rubens, não tem forçação de barra. O que tem são líderes dentro do partido que defendem a nossa candidatura, que estiveram conosco em 2018, que acreditam que o melhor projeto para Goiás é uma candidatura liderada por nós, e essa discussão existe naturalmente dentro do partido. Aliás, eu coloquei muito bem isso lá de forma muito enfática nessa nossa reunião. Eu não serei candidato se não for de uma forma natural da vontade do partido. Caso seja isso, a maioria, as pessoas entendam que é o melhor para o nosso partido, eu não vou me furtar desse desafio. Agora, e a questão da chapa, da montagem da chapa, acho que ajuda, mas não é isso que define, sabe, Rubens? Tem outros componentes muito mais decisivos para um cidadão, para um filiado, definir a sua candidatura a deputado estadual ou deputado federal do que apenas um pré-candidato a governador. Acho que isso é importante, mas as decisões elas não são tomadas levando em consideração isso. É um ambiente político do Estado, por exemplo, a avaliação do governo, se vale a pena ser candidato de oposição, se vale a pena ser candidato de situação. No fundo, essa decisão é tomada pelo candidato dessa forma, fazendo a avaliação de qual campo político é mais favorável para que ele possa ser bem sucedido na sua eleição. E ainda vai haver esse debate interno sobre em que campo o MDB e essa candidatura própria vai estar, se na base ou se na oposição? Com certeza, daqui para o ano que vem isso vai ser construído e essa vai ser a decisão do partido, naturalmente, como aconteceu em todas as outras eleições. Mas o senhor tem questionamentos em relação ao atual governo? O senhor pessoalmente opinaria por ser o partido na oposição? Bom, é o que eu disse hoje, Rubens, o partido tem que exercer esse papel de oposição, ele foi eleito para isso, para ser oposição. Acho que o governo ele tem os seus acertos, mas tem muitos erros também, né? E a gente precisa dar tempo ao tempo. O governo ainda tem aí mais 1 ano e meio até a eleição para mostrar que veio, para executar os seus projetos, os seus compromissos de campanha, e tudo isso também será objeto de avaliação para saber se o partido, não só o MDB ou qualquer outro partido, continuará na oposição ou poderá construir uma aliança que seja com o DEM ou que seja com outros partidos, né? O fato é que a gente sabe que eleição não se faz sozinho mais, não tem um partido que consegue ganhar a eleição sozinho, então que nós vamos buscar a construção. Daniel, você como presidente do maior partido de oposição, né, eu pergunto, qual é a avaliação que você faz do governo de Ronaldo Caiado nesses completados aí 2 anos? Sileide, eu acho que há uma oscilação ao longo desses 2 anos e pouco do governo entre acertos e erros, né? É um governo que enfim, busca superar desafios, erros cometidos pelos governos anteriores, mas ao mesmo tempo é um governo que hoje não tem uma marca, não tem uma marca, por exemplo, de eficiência. A gente não vê a presença do Estado na vida do cidadão. Talvez o governo se mantenha aí com uma boa popularidade, nem sei se é isso mesmo, né? As avaliações que a gente fez do governo foram anteriores, inclusive ao processo eleitoral de 2020, mas a gente enxerga que o governo se sustenta muito por uma complacência da população, por um entendimento da população que antes estava muito ruim e que era preciso os primeiros 2 anos para colocar a casa em ordem. Então, há uma expectativa muito grande da população para esse 3º ano, para saber se esse governo vai, de fato, ser aquilo que prometeu ao longo da campanha. Até agora, a gente não conseguiu enxergar isso, né? Os compromissos que foram assumidos, e são vários, e tem vídeos que circulam por aí, em todas as áreas
do governo, da responsabilidade do governo, a gente não vê essa evolução, não vê essa entrega por parte do governo do Estado. Não tem essa eficiência que foi prometida lá atrás. Mas, como eu disse, ainda há por parte da população, talvez, uma complacência no sentimento de que talvez o momento do governo começar a entregar e ser cobrado para isso é exatamente nesse terceiro ano. O governo apostou muito em fazer a renegociação da dívida do Estado. E até o governo anterior, o PSDB, acha que nem era necessário porque o endividamento total do Estado corresponde a uma receita anual, né? E quando o PSDB assumiu, eram 3 receitas anuais o comprometimento da dívida. Você acha que foi acertada essa opção do governo de deixar de pagar os serviços da dívida e apostar todas as fichas na renegociação da dívida com a União? Bom, Cileide, eu fui um crítico dessa decisão do governo de buscar ingressar naquele regime de recuperação fiscal, porque eu votei esse projeto lá e, na época, vários governadores no mandato diziam que era um programa que se fosse votado daquela forma, não seria atrativo e não seria positivo para os estados, inclusive estados que enfrentavam dificuldades muito maiores. Mas logo que entrou no governo, o governador Ronaldo Caiado, a sua secretária de Economia, entendiam que aquilo era a melhor alternativa para o Estado. Até hoje não conseguiu ingressar. Foi feito um novo plano, que é o Plano Mansueto, que foi aprovado na época, liderado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com um apelo muito forte do governador Ronaldo Caiado para que o presidente Maia pudesse aprovar e pudesse facilitar para o Estado de Goiás. O governo teve um conforto nesses 2 anos e 6 meses, que é o tempo da liminar, a princípio, onde não paga dívida. Isso nunca aconteceu com nenhum governo, Cileide. Pelo menos nos últimos 30 anos, todos os governos pagaram a sua dívida com a União mensalmente, regularmente. Agora, o governo tem 2 anos e 6 meses. A pergunta que a gente ainda precisa da resposta é: para onde foi esse dinheiro? Mais de 200 milhões por mês. Aí, se esse recurso foi consumido, então, de fato, nós temos uma situação fiscal bastante preocupante para o Estado, porque além da gente estar consumindo isso, daqui a um dia volta a ter um programa que essa dívida, se fosse votar agora, se não foi consumido e o governo está fazendo caixa, nós vamos também saber esse ano, porque aí o governo vai ter muitos recursos aí para realizar os investimentos que foram comprometidos na campanha e que são necessários para o nosso Estado. Então, isso é que vai dizer para nós se de fato foi acertada ou não. Eu penso que, e aí também não posso dizer com toda certeza, é preciso dedicar um pouco mais de estudo para entender isso, mas o principal, o Íris sempre disse isso, é você fazer o dever de casa. E a gente precisa saber se foi feito esse dever de casa. Não estou dizendo só em relação a esses recursos da dívida, mas você enxugar o Estado, diminuir as despesas que podem ser diminuídas, buscar uma eficiência maior e, ao mesmo tempo, não ter aí gastos que não trazem, retorno para o cidadão, para o goiano. Daniel, você estava naquele jantar que o governador Ronaldo Caiado ofereceu ao candidato Baleia Rossi, com outros deputados federais de Goiás, e o Rodrigo Maia também, e que se discutiu o apoio do governador à candidatura do Baleia Rossi. Quer dizer, do que você ouviu naquela reunião, da conversa que você teve com o governador, você se espantou, se surpreendeu com a decisão do governador de apoiar a saída do DEM da chapa do Baleia Rossi? Bem, Cileide, eu posso testemunhar o que aconteceu. Naquele momento, o governador reconheceu lá perante todos os deputados, e eu estava lá como presidente do partido, acompanhando o presidente nacional do meu partido, que era o candidato a presidente da Câmara. Ele reforçou e reconheceu a importância do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para o Estado de Goiás nesses 2 anos. Reconheceu que foram projetos votados lá, muito importantes, que impactaram de forma muito positiva o governo do governador Ronaldo Caiado, e fez agradecimentos e o reconhecimento de que não fosse o presidente Rodrigo Maia, a situação do Estado hoje seria bastante difícil, Não manifestou apoio ao candidato dele, ao nosso presidente
Baleia Rossi, mas a gente ficou com uma percepção de que, no mínimo, ele deixaria à vontade os parlamentares, especialmente do seu partido, na sua escolha, que não iria interferir, não iria sugerir a votação a nenhum outro candidato. A gente viu que depois os deputados do Democratas acabaram, nos últimos dias, manifestando apoio ao atual presidente, o presidente eleito Arthur Lira. Então, eu não posso aqui dizer que houve uma manifestação dele, que houve um pedido para que os seus deputados do seu partido ficassem e defendessem aí a candidatura do deputado Arthur Lira. Também não posso negar, porque não tem nenhum bobo, que o governador Ronaldo Caiado busca ter uma relação muito próxima com o presidente Jair Bolsonaro, entendendo que isso é positivo aí para o seu governo. Não sei se também isso pesou mais no final das contas para que ele pudesse orientar, estar atuando junto a esses deputados no sentido de alavancar a candidatura do deputado Arthur Lira. Você se surpreendeu com essa posição final dele? Eu não me surpreendi porque não houve um compromisso, uma manifestação nem lá entre nós, nem pública da parte dele de que iria apoiar a candidatura do deputado Baleia Rossi, apesar dos apelos do próprio Rodrigo Maia, do deputado Baleia, de alguns deputados de Goiás que declararam apoio, a própria manifestação nossa solicitando esse apoio, por entender que o Baleia era uma pessoa que traria aí um equilíbrio bastante importante para a democracia e para o ambiente político nacional. Agora, ele, enfim, tem aí as suas razões para não ter manifestado ou até para ter manifestado internamente pela candidatura do deputado Arthur Lira. A gente acompanhou durante essa semana a entrevista aí do presidente Rodrigo Maia, ex-presidente, que manifestou uma contrariedade. E houve também a resposta do próprio governador e do presidente nacional do partido. Agora, isso é uma situação interna do partido deles que eu não tenho que manifestar e nem tenho conhecimento do que foi acordado ou não foi e do que tem sido dito por eles. Rubens. Daniel Vilela, ex-deputado federal, presidente regional do MDB. Daniel, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Eu ainda não havia conversado com você, eu quero desejar meus profundos sentimentos em relação à perda do seu pai, do Maguito Vilela. E, enfim, tudo de melhor aí nesse processo e um bom trabalho, Daniel. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Rubens. Um abraço, Leide, a todos os ouvintes. Um abraço. Daniel Vilela conosco aqui no Sagres Sinal Aberto, e você confere destaques, a íntegra dessa entrevista ainda no nosso portal sagresonline.com.br. Claro que ainda nesta edição a gente vai repercutir, algumas das declarações aqui de Daniel Vilela analisando o cenário político em Goiás.